Só para vocês entenderem. O abate humanitário, que eu tenho minhas controvérsias, não vejo como ser humanitário, porque o animal vai morrer de toda forma e vai sentir dor. Mas existe uma legislação que normatiza isso. Então, o abate humanitário, ele ali existe, mas não é porque, eu estou com pena do animal, eu estou com dó do animal. Mas existe por quê? Existem questões sanitárias. Vocês já viram em cidade grande a gente ter matadouro, só se for clandestino. Mas a gente não vê nessa área, a gente não vê. São áreas mais distantes, mais isoladas. Ninguém quer ficar ouvindo o grito de animal morrendo. Ninguém quer ver vísceras de animais, né, perto da sua residência. Então, existe também a questão sanitária, né, a poluição. Aí, por exemplo, essa parte do abate humanitário, da legislação, é justamente para que mantenha a saúde das pessoas. Então, muitos casos, por isso que a gente entra muito, quando a gente entra em demandas, a gente também vai na questão jurídica do ser humano. Por exemplo, a gente sabe que tem a questão animal, a gente coloca, claro que é o principal, mas a gente também coloca ali em xeque, mostra ao juiz, olha, juiz, mas se não fizer isso, existe a incolumidade pública aqui, existe uma questão sanitária, então são estratégias que nós, advogados animalistas, utilizamos para que também favoreça, porque os juízes, né, eles gostam muito de documentos, eles gostam muito de laudo, porque esses laudos, né, eles se sentem mais seguros, é óbvio, se você não é profissional daquela área, você tem um laudo veterinário. Eu não sou veterinária, então eu não vou ter aquele conhecimento de atestar, eu não posso atestar ter um laudo veterinário, mas se eu vejo um laudo de um profissional habilitado, olha, isso aqui vai no processo. Esse documento não é que a gente sabe como é essa questão. Então, os circos são proibidos, não tem, em muitos estados, não é nível nacional, mas eu digo que acredito que algum estado aí não ia permitir, não, sabe? Acho que ele não ia querer entrar numa controvérsia dessa, não. Sei. Se entrar, vai ter muito ativista aí que vai combater. Com relação ao direito comparado, digo, a legislação brasileira com a legislação internacional, a gente está avançado ou a gente ainda está estagnado? Avançado, viu? Por incrível que pareça, nós estamos avançados. Se a gente for olhar para trás, quem é que ia responder no processo judicial por crimes de maus tratos? Você não conseguia nem registrar um boletim de ocorrência. Parece pouca coisa, realmente, porque, veja, a luta das mulheres, outras lutas, são inúmeros anos para a gente conseguir um avanço. O direito animal não vai ser diferente. O direito animal é uma matéria nova, né? A gente fala direito animal porque é a nomenclatura que se usa, né, na doutrinária, nos nossos estudos, mas é uma matéria nova, muita gente não sabe que existe o direito animal, ele está vindo mais agora, né? Inclusive, eu queria aqui até deixar um abraço, se possível. São amigos advogados animalistas que eu, né, admiro bastante, que tem Antília Reis de São Paulo. Foi o caso das búfalas de Brotas, né, de Pandora. Tem doutor Francisco Garcia, que é um dos meus parceiros também lá na Paraíba. Doutora Thaisa Lima também. Então, eu associo muito a questão que eles também defendem. Aí eu me lembro disso, né, dessa defesa aí dos direitos animais. Então é algo novo aqui. Ela foi pioneira aqui, há 30 anos já trabalhava coisa que a gente é chamada de louca. Nós somos chamadas de loucas. É verdade, é protetora e advogada. Quando há essa questão de guarda compartilhada de animais, tem pessoas que debocham. Já fui chamada de louca, mas eu continuo o meu trabalho. Pararam mais de chamar, mas eu já fui muito abordada nesse nível, viu, nas redes sociais, de dizer que eu sou louca porque defendo animal. Aí alguns amigos me chamam doutora Pet. Eu descobri recentemente que me chamam de doutora Pet, eu não sabia. Tá carinhoso esse, né? É bem carinhoso, né? É legal, não nessa questão também, né, de que abandono, circo, leis locais, a gente se depara também aqui, pelo menos até com certa frequência aqui em Recife, com animais sendo colocados para fazer trabalho pesado, né? Tipo, a gente vê de vez em quando uma carroça aí. Tração animal. Corrida de carroça. Corrida de carroça. Não, essa aí não tem no já Quina. Tem aqui em Recife, já Infelizmente. né? Infelizmente já vi, viu, não foi? Já, e assim, você vê, é uma coisa tão absurda, no meio dos carros. Aí a pata. Um acidente pode ocorrer. E ocorre, adolescentes, crianças em cima de uma carroça. Isso aí, olha, isso é um tema complexo, mas pode concluir. Não, era justamente nisso, né? Também é tão escancarado e ninguém faz nada. E assim, a gente denunciar, eu acho que deveria denunciar da mesma forma que os maus tratos, né? A gente tentar registrar e mandar abrir um boletim, Mas veja, se ficar correndo atrás, que muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar.
Eu recebi essa semana, disse que tinha medo, que o vizinho era muito agressivo, que ele ficava maltratando os cachorros, que maltratava o cavalo. Mas existe a parte de denúncia anônima, porém, o primordial é presencial. Sim. Porque vai registrar o boletim de ocorrência, né? Eu ia entrar até nesse ponto da tração animal. É um trabalho muito complexo, muito difícil aqui da gente combater, mas que eu vejo que tem que ser, sim, a atuação do poder público, tem que haver. A gente tem uma lei aqui de Recife, que ela não foi efetivada, ela já existe, mas eles não estão dando a efetivação necessária. Já houve manifestação. É um caso, assim, de falta, vou dizer assim, até aparenta ser de interesse mesmo. Porque existe a lei ela existe para ser cumprida. Por causa de desinteresse público, né? Exatamente, tem que para ser cumprida a lei. Porque, veja, as pessoas batem também, sim, mas os carroceiros, como eles vão sobreviver? Gente, a gente não está aqui sendo contra carroceiro. A gente está sendo contra os maus tratos, porque a gente sabe, condutores, né, os condutores de carroça, a gente sabe que tem muitos que eles cuidam dos animais. Sim. Que eu ouvi uma cena que eu fiquei assim, abismada, achei lindo. Eu estava num local, acho que foi em Jaboatão, não lembro exatamente, mas que eu vi um condutor, o cavalo gordinho, bem, sabe, aparência muito bem cuidado. Ele não estava com muito peso, não estava, realmente. E ele dando carinho, não vi um chicote. Sim. Então, claro que a gente sabe que vai ter aqueles Exceção, que cuidam. Tem as exceções, mas a gente vê. Eu vejo muitas vezes animal sendo direto, chicoteado, direto. sendo espancado, magro, caquético, desnutrido, com sede, saindo com pesos exorbitantes. Então, a gente não é contra. Aí, claro que o poder público ele vai ter que ver, realmente é uma coisa assim, que tem que ser aos poucos, mas que tem que implementar. Tem que ver uma forma das pessoas ganharem o seu sustento de uma forma mais equilibrada, vamos dizer, mas que tenha esse poder de fazer isso. Por exemplo, o poder público pode, outros estados conseguiram. Tem o cavalo que chama cavalo de lata, que é uma estrutura metalizada, claro, vai ter a motorizada, tem as que não são, existem as bicicletas, existem outros meios. Claro. Agora tem que ter um interesse público, do poder público de fazer isso, entendeu? Infelizmente vai ter pessoas que continuam maltratando animais, então tem que ser algo mais enérgico. Mas deixar claro, é um trabalho entre os condutores, né? Mostrar que existe, que o maus tratos não pode existir, que o que ele está fazendo aquilo é maus tratos, é crime. E também tem que viabilizar algo para essas pessoas. Porque a gente sabe que tem pessoas ali que elas trabalham, precisam, né, do sustento delas, mas a gente tem que mostrar que não pode maltratar o animal. É isso que se combate. Então, às vezes, tem uns que ficam chateados com os ativistas, com as pessoas que são contra a tração animal. A gente é contra a exploração que é feita, os maus tratos que eles são submetidos. É terrível. Essa parte aí mesmo, eu já vi. É um absurdo da corrida. E os acidentes? Quando os animais são utilizados várias e várias vezes, ficam doentes, o que é que acontece? Eu vejo muito. Abandonado na beira de uma BR. O animal morrendo. Vez outras as pessoas chorando para tentar salvar o animal, que muitas vezes é eutanasiado. Tem a questão sanitária daquele problema de saúde, aquela doença chamada mormo, que o cavalo pode transmitir. Esses cavalos são vacinados? Não são vacinados. Entende como é complexa a questão? Envolve também estatuto do adolescente, da criança e do adolescente, porque crianças e adolescentes conduzindo uma carroça, já vi várias notícias de acidentes por conta disso. Veja quantas vertentes a gente tem aí, quantas esferas estão juntas. É muito problemático. De fato. Então, nós, como cidadãos, a única forma realmente é registrar, denunciar e abrir boletim, né? Abrir boletim de ocorrência. Se puder adotar, adota. Conhece alguém, olha, tem uma pessoa que eu conheço que queria cuidar. Se você não pode adotar mais, leva comida, às vezes, na sua bolsa, uma ração. Todo pequeno gesto é um gesto grande para a vida de um animal. Então, a gente pode, eu sempre falo, gente, seja voluntário. Eu vou deixar até um recado aqui pro pessoal. Se puder ser voluntário ou voluntária na causa animal, tem abrigos que precisam de pessoas para ajudar para passear, você dá um banho. Se você tem conhecimentos técnicos de auxiliar veterinário, vai uma vez ou outra ser voluntário lá também. Então, tem várias formas de você ajudar a causa. Se você não pode ajudar com o seu tempo, você tem condições financeiras para ajudar mensalmente, qualquer valor, para quem tem um abrigo, para quem é protetor independente, isso aí é tudo. Que eles vivem de doações. E eu sempre falo isso. Se você puder ajudar de alguma forma, ajude. Vai estar ajudando uma vida. E sempre eu digo, não compre, adote.
Tem muitos animais para adoção. Nesse ponto, né? Primeiro, a questão do voluntariado é realmente importante e até para tem gente que não tem condições de ter em casa e para não ficar no dia a dia, passar um sábado, uma tarde, uma manhã, né? E Isso. acaba atuando e tem vários pontos na cidade, inclusive com frequência ali na praia, passa gente pedindo ajuda, né? Ali do abrigo de Piedade, de um abrigo em Boa Viagem, enfim, E pedem. porque precisa de ajuda. Aí você citou essa questão de adoção, né? Que é obviamente o melhor meio, né? Porque aí vai estar, inclusive, tirando esses animais dos abrigos, né? Quer queira, quer não, é um fardo para o abrigo ter, e você acaba adotando, que é uma forma de ajudar. Eu li alguma coisa de termo de adoção responsável. Agora eu fui ler a matéria e acabei que não entendi. Eu não entendi isso, sendo bem sincero. Como é que Não, funciona? vou explicar como é. Inclusive, eu fiz até um vídeo sobre o termo de adoção responsável. Esse é um termo que é corriqueiro no meio da proteção animal. As Aham. protetoras, os protetores usam muito. Que é o quê? É um documento que a gente faz, onde coloca os dados do doador do animal e de quem está adotando. E vai ter uns termos informando que abandono de animal é prática de maus tratos, vai ter a informação se o animal é castrado ou não. Lembrando, gente, que a castração é importantíssima. Castrar o animal é um ato de amor. Evitar doenças futuras e evita também que o animal tenha muitas ninhadas e até o abandono por conta disso. Então, existem alguns setores do poder público que faz castração gratuita. Quem não pode tem os mutirões de castração a preço popular. Então, sempre é bom verificar isso. Mas, voltando ao termo de adoção, é um documento onde a gente também mostra uma responsabilidade, uma credibilidade quando leva um animal para adoção. Quem vai adotar se responsabiliza por ele. Nesse termo de adoção, um documento onde vai ter as informações, telefone, endereço, se o animal é castrado, se não é. O ideal é você doar, fazer a adoção do animal já castrado, principalmente fêmea. Claro, se for filhote, tem que esperar o tempo certo. Então, você pode até no termo de adoção, se quiser, quem está doando o animal, se responsabilizar por fazer essa castração, pode. Eu normalmente faço isso. Mas, se quiser deixar a cargo de quem vai adotar, pode estabelecer isso no termo de adoção responsável. Porque a adoção é uma coisa, a adoção responsável é outra. A adoção responsável é você saber que o animal precisa de cuidados especiais, de que ele vai ter carinho, ele vai ter um ambiente propício ao seu desenvolvimento do seu comportamento natural, vai ser bem nutrido, ele vai poder passear. Isso é uma adoção responsável, onde o animal vai receber amor e carinho e vai estar no lar definitivo. Então, Existe algum tratamento diferenciado quando eu digo assim, juridicamente, entre entre a pessoa que faz a adoção normal e a adoção responsável? Alguma. Não, isso é mais nomenclatura, porque juridicamente falando a responsabilidade vai ser a Igual, mesma. Mas a gente não usa. está escrito, né? Mas Mas a responsabilidade é a mesma, até porque se uma pessoa praticar maus tratos aos animais, praticar algo, um crime contra os animais, ela vai responder, independente de qualquer coisa, se alguém for ali registrar o boletim de ocorrência, for lá para alguma audiência de custódia, se for flagrante, né? Que existe também essa questão do flagrante, que às vezes as pessoas não entendem que tem casos que a pessoa não vai ser presa de imediato, porque não houve um flagrante. Então existe isso também, mas que vai responder, o processo vai. Aí não tem essa diferenciação, não, sabe? É mais por termos de nomenclatura e para que as pessoas entendam o que é que elas estão assinando e que tenham uma consciência mesmo educativa de que a adoção ela tem que ser responsável. Sim. Então, esse documento é praticamente para isso mesmo, para a gente controlar, para também ter notícias do animal, mandar fotos. Se a pessoa não manda mais notícias, a gente sabe onde mora, para visitar. Entendi.